em uma estrada de terra sinuosa, que serpenteava pela densa e úmida floresta amazônica, um carro de luxo, um SUV escuro, parou bruscamente. O motorista, um homem de semblante frio e impaciente, olhou para o lado. "Saia, Helena", disse ele, a voz cortante. Helena, com a barriga proeminente de seus 7 meses de gravidez, mal podia acreditar. Seus olhos marejados fixaram-se no rosto de seu marido, Gustavo, que agora parecia um estranho. "Gustavo, por favor", ela implorou, a voz embargada pelo pânico. Ele não respondeu, apenas abriu a porta do passageiro e, com um empurrão ríspido, forçou-a a sair. "Fique aqui, você não faz mais parte da minha vida", foi a última frase cruel antes de o carro acelerar, levantando uma nuvem de poeira vermelha que a sufocou. Helena caiu de joelhos na terra úmida, o choque e a dor física e emocional a paralisando. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto, misturando-se à poeira. A floresta, antes um cenário de beleza exuberante, agora parecia um monstro verde ameaçador. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, mas trazendo consigo a escuridão e os sons desconhecidos da noite. Helena estava sozinha, grávida, abandonada. Mas ela não estava realmente sozinha. Entre as sombras das árvores centenárias, uma grande pantera negra, de olhos dourados e penetrantes, observava cada movimento. O que o animal faria a seguir deixaria qualquer um em absoluto choque. Mas antes, se você, assim como nós, acredita na força da vida e na surpreendente conexão entre humanos e a natureza, inscreva-se agora no canal e comente "A Floresta Vive" para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O dia havia começado com uma falsa promessa. Helena, apesar da gravidez avançada e do cansaço constante, sentia uma pontada de esperança. Gustavo, seu marido, um empresário bem-sucedido e notoriamente ausente, havia sugerido uma viagem rápida para uma propriedade remota que ele supostamente estava comprando na Amazônia. "Será bom para você respirar ar puro, meu amor", ele havia dito com um sorriso que agora parecia frio e calculista. Dona Clara, a velha cozinheira da casa, uma mulher de fé e intuição aguçada, observava a partida com um aperto no peito. "Que Deus os acompanhe, minha filha", ela murmurou para Helena enquanto a ajudava a entrar no carro. Havia algo nos olhos de Gustavo, uma frieza inusital que a inquietava. Ele, que sempre evitava contato físico, havia sido estranhamente solícito, quase apressado em colocá-la no banco do passageiro. A viagem seguiu em silêncio, que para Helena era o silêncio habitual em suas interações com Gustavo. As paisagens urbanas de Manaus deram lugar a estradas de terra e a vegetação se tornou cada vez mais densa e imponente. A umidade da floresta começava a envolver o carro e o ar ficava mais pesado a cada quilômetro. Gustavo consultava obsessivamente o GPS em seu celular, seus dedos tamborilando impacientemente no volante. Helena tentava se distrair, imaginando o futuro de seu bebê, mas uma sensação de apreensão crescia no seu peito. Finalmente, o carro parou em uma clareira isolada, cercada por árvores gigantescas e cipós pendando em todas as direções. "Chegamos", disse Gustavo, sua voz sem emoção. Helena, confusa, olhou ao redor. Não havia sinal de nenhuma propriedade, apenas a floresta imponente. "Onde estamos, Gustavo?", ela perguntou, sentindo um arrepio na espinha. Foi então que ele abriu a porta do carro e a empurrou. "Saia. Você não faz mais parte da minha vida." As palavras ecoaram na clareira, perfurando o coração de Helena. Ela caiu, a dor aguda em seu ventre e no seu espírito. O motor roncou suavemente e, para seu horror, o carro começou a se afastar, deixando-a ali, sozinha, em meio à imensidão verde. O choro de Helena misturou-se aos sons da floresta. O vento soprou mais forte, balançando os galhos das árvores, como se a própria natureza protestasse contra aquele ato de crueldade. O cheiro de terra úmida e folhas recém-caídas preenchia o ar, enquanto Helena, ainda em choque, tentava se levantar. Foi então que o movimento do outro lado da trilha chamou sua atenção. Uma majestosa pantera negra emergiu entre as árvores, sua pelagem escura reluzente sob a luz filtrada do entardecer. O animal parou, seus olhos profundos e penetrantes, fixos na cena que se desenrolava.
Uma mulher, grávida, abandonada, o carro se afastando cada vez mais pela estrada de terra, deixando apenas uma nuvem de poeira vermelha e o eco de um choro desesperado que começava a quebrar o silêncio da floresta. A pantera negra deu um passo à frente, suas orelhas atentas captando cada soluço de Helena, como se algo em seu instinto natural a compelisse a permanecer ali. Testemunha silenciosa daquele momento que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. As horas se arrastavam como uma eternidade para Helena. O sol que antes filtrava suavemente entre as folhas agora havia desaparecido completamente, e a escuridão da floresta a engolia. Os sons noturnos, antes distantes, pareciam se aproximar, o coachar de sapos, o zumbido de insetos, o farfalhar de folhas. Helena estava sentada no chão, encostada a um tronco de árvore, abraçando a barriga, tentando proteger seu bebê do frio e do medo que a consumiam. Ela tentou gritar, mas sua voz estava rouca e o pânico a impedia de formar palavras. A pantera negra não havia deixado a área. Durante toda a tarde, manteve-se a uma distância respeitosa, espreitando calmamente entre as árvores próximas, mas sempre mantendo Helena em seu campo de visão. Ocasionalmente, seus olhos brilhavam na escuridão, um ponto de luz e mistério. Helena, apesar do medo inicial de um animal selvagem, começou a sentir uma estranha presença protetora. A pantera não parecia ameaçadora, parecia vigilante. À medida que a noite se aprofundava, o frio da floresta tropical, úmido e penetrante, começou a se infiltrar em suas roupas finas. A fome também se fazia presente, uma dor aguda em seu estômago. Ela não comia nada desde o café da manhã apressado na mansão de Gustavo. A sede era ainda pior, sua boca estava seca e áspera. Helena tentou ser forte, pensando em seu bebê, mas o desespero começava a corroer sua determinação. "Estou com sede", murmurou ela, a voz fraca, quase inaudível. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. A pantera negra, como se entendesse o desamparo da mulher, aproximou-se vagarosamente. Seus movimentos eram lentos e deliberados para não assustá-la. Seu focinho gentilmente cutucou uma moita próxima, e Helena, com os olhos fixos no animal, percebeu o que ele indicava. Havia ali uma pequena poça d'água cristalina, formada pela chuva recente e protegida pela vegetação densa. Com cautela, Helena rastejou até a poça e bebeu a água fresca, sentindo-a descer por sua garganta como um bálsamo. A pantera observava pacientemente, seus olhos fixos nela. Depois de saciar a sede, a pantera a guiou para outra área, onde havia algumas frutas silvestres caídas no chão, provavelmente de uma árvore próxima. Não eram muitas, mas eram suficientes para acalmar momentaneamente a fome que apertava seu estômago. Helena comeu as frutas com gratidão, sentindo uma onda de energia e uma pontada de esperança. Mas a escuridão avançava rapidamente e, com ela, os sons noturnos da floresta se intensificavam. Cada pio de coruja, cada farfalhar de folhas, cada ruído distante fazia Helena se encolher. O medo que havia sido momentaneamente esquecido durante a descoberta da água e das frutas voltava com força total. Foi então que a Pantera Negra tomou uma decisão que mudaria o destino daquela mulher e de seu bebê. Com movimentos deliberadamente lentos para não assustá-la, deitou-se a poucos metros de Helena, seu corpo grande e quente, oferecendo uma barreira natural contra o vento que começava a soprar mais forte. O calor que emanava do corpo da pantera era confortante, e seu cheiro, apesar de selvagem, não era ameaçador. Era um cheiro de terra, de vida, de floresta. Helena, hesitante a princípio, sentiu uma estranha atração por aquele calor. Lentamente, com cuidado, ela se moveu para mais próximo do animal. A pantera não reagiu, apenas manteve seus olhos fixos nela, uma vigilância silenciosa. Helena encostou-se ao pelo macio e quente da pantera. O alívio foi imediato. O medo diminuiu, substituído por uma sensação de segurança. "Você é a minha guardiã", sussurrou Helena, a voz embargada pelo cansaço e pela emoção.
A pantera soltou um miado baixo, quase um ronronar, um som que a acalmou profundamente. A pantera manteve-se perfeitamente imóvel, como se compreendesse a importância de seu papel naquele momento. À medida que a noite se aprofundava, os sons da floresta pareciam menos assustadores ao lado da sua protetora improvisada. Helena, exausta pelo turbilhão de emoções do dia, finalmente cedeu ao sono, sua cabeça apoiada no tronco da árvore, enquanto a pantera montava guarda silenciosamente. Na mansão de Gustavo em Manaus, o caos reinava. Dona Clara, com o seu coração de mãe, havia sentido que algo estava errado desde o momento em que Helena partiu. Quando Gustavo retornou sozinho, pálido e evasivo, ela soube que o pior havia acontecido. Ele se trancou em seu escritório com barris de uísque, recusando-se a responder qualquer pergunta sobre o paradeiro de Helena. Dona Clara, sem hesitar, ligou para a polícia e para a irmã de Helena, Patrícia, que morava em uma cidade vizinha. A denúncia de desaparecimento, somada ao comportamento estranho de Gustavo e ao fato de Helena estar grávida, acendeu um alerta imediato. A polícia chegou à mansão e Gustavo, pressionado, tentou manter a compostura, mas sua farsa estava desmoronando rapidamente. "Onde está Helena, Sr. Gustavo?" perguntou o delegado, um homem sério e experiente, com um olhar que não admitia mentiras. "Sabemos que ela saiu com o senhor e não retornou." Gustavo tentou negar, balbuciando algo sobre Helena ter ido visitar uma amiga e não ter voltado, mas sua voz tremia. A chegada de Patrícia, furiosa e desesperada, selou o destino dele. "Você a abandonou, não foi?" gritou Patrícia, avançando sobre Gustavo. "Eu sei que você fez isso. Você nunca quis esse bebê." Gustavo hesitou, calculando suas opções. O pânico de ser preso superava a arrogância. Ele cedeu, revelando o local exato da clareira, descrevendo a estrada de terra e os marcos que havia usado para chegar lá. "Mas eu ia buscá-la," ele tentou justificar, a voz embargada pelo desespero. Não pela culpa. "Era só para ela aprender uma lição." Ninguém acreditou. Patrícia, ouvindo o local, implorou para ir com a polícia. A essa altura, a notícia se espalhava como fogo pela cidade. O nascer do sol encontrou Jaci, uma experiente bióloga e guia da floresta, em sua rotina matinal de monitoramento de fauna. Aos 40 anos, Jaci conhecia a Amazônia como a palma de sua mão e tinha um respeito profundo por seus habitantes. Ela estava rastreando uma pantera negra específica, que ela chamava de Aruana, há semanas, notando um comportamento incomum. Aruana, geralmente solitária e reclusa, estava se movendo para fora de seu território habitual. Jacé seguiu os rastros de Aruana e, para sua surpresa, encontrou não apenas as pegadas da pantera, mas também marcas de pés humanos, pequenos e descalços, e um rastro de frutas silvestres mordidas. Seu coração gelou. Crianças ou alguém muito vulnerável estava na floresta. Ela acelerou o passo, a lanterna em punho, a urgência impulsionando. De repente, a floresta se abriu em uma pequena clareira, não muito longe de uma trilha conhecida que levava a um vilarejo ribeirinho. E ali, sob a luz dourada da manhã, a cena que Jaci presenciou a deixou sem fôlego. Aruana, a majestosa pantera da floresta, estava deitada, e ao seu lado, encolhida, estava Helena, a mulher grávida, ainda dormindo profundamente, aninhada contra o corpo quente e macio do felino. A imagem era tão poderosa, tão irreal, a ferocidade e a ternura conviviam em perfeita harmonia. Jaci parou, petrificada. Por um momento não soube como reagir. Ela baixou a guarda, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes na presença de um animal selvagem. Lentamente, com cautela extrema, para não assustar a pantera ou a mulher, Jaci começou a se aproximar. Aruana levantou a cabeça, seus olhos fixos nela. Não havia agressividade em seu olhar, apenas uma curiosidade vigilante. A pantera soltou um miado baixo, quase um ronronar, um som que Jaci nunca havia ouvido de um felino selvagem daquele porte. Era um som de reconhecimento, de confiança. "Bom dia, Aruana", sussurrou Jaci, sua voz rouca de emoção. "Você é uma boa guardiã." Aruana inclinou a cabeça ligeiramente, como se
compreendesse. Jaci se ajoelhou, mantendo uma distância segura do animal, mas perto o suficiente para alcançar Helena. Ela estendeu a mão lentamente, primeiro para Helena, que abriu os olhos piscando, confusa. Quando viu o rosto gentil da bióloga, seus olhos se arregalaram de susto, e ela se encolheu ainda mais contra a pantera. "Não se assuste, querida", disse Jaci, sua voz suave e acolhedora. "Sou amiga. Eu vim ajudar você." Helena, ainda grogue de sono e medo, começou a chorar, um choro de alívio. Aruana, sentindo a aflição da mulher, rosnou baixinho, um aviso sutil, mas firme. Já se compreendeu. Não era ela quem a resgataria daquele corpo quente e protetor. Seria um trabalho de paciência. Ela explicou, calmamente, quem era, que morava perto dali e que a ajudaria a encontrar sua família. Falou sobre a água, sobre as frutas silvestres, sobre o sol quente da manhã. A pantera, para a surpresa de Jaci, permaneceu imóvel, observando a interação. Pouco a pouco, a voz tranquila da bióloga começou a acalmar Helena. Ela contou sua história, as palavras saindo em soluços. Enquanto Jaci tentava convencer Helena a se afastar de Aruana, os sons de sirenes e vozes se aproximaram. A polícia, com Patrícia e alguns moradores locais, havia chegado. O reencontro foi de cortar o coração. Patrícia caiu de joelhos, abraçando Helena com uma força que parecia querer absorvê-la para dentro de si. Lágrimas de alívio e gratidão misturavam-se com soluços. Ela beijava, apertava, verificava cada detalhe de seu rosto e da barriga. "Minha irmã, meu amor", ela repetia. Jaci contou o que havia acontecido, descrevendo Aruana e sua incrível proteção. Patrícia e os policiais ouviam, chocados e gratos. O delegado, embora cético a princípio sobre a pantera, notou a sinceridade de Jaci e o relato de Helena, que falava da Aruana que a havia aquecido e mostrado a água e as frutas. Gustavo foi preso ali mesmo na mansão. O peso da lei e da opinião pública cairia sobre ele. A história de Helena, abandonada e resgatada por uma pantera selvagem, se espalhou como um incêndio, não apenas na cidade, mas em todo o país. Tornou-se um símbolo da crueldade humana contra a vulnerabilidade, mas também da capacidade da natureza de surpreender e proteger. Helena, a mulher da pantera, ficou sob os cuidados de Patrícia, que, com o apoio de Dona Clara e de Jaci, começou a reconstruir sua vida. Ela nunca esqueceria a noite na floresta, o frio, o medo, mas, acima de tudo, o calor e a presença silenciosa de Aruana. A pantera, por sua vez, nunca mais foi vista por Jaci de tão perto. Mas, de vez em quando, ao fazer suas rondas, ela encontrava uma pegada fresca e majestosa perto do riacho onde Helena bebeu, um lembrete silencioso de que a protetora da floresta estava sempre por perto, velando pela vida selvagem e, talvez, por aquela mulher e seu bebê que ela ajudou a salvar. O abandono foi um trauma, uma ferida que levaria tempo para cicatrizar. Mas a coragem de Helena, a determinação de Patrícia e Dona Clara e o instinto protetor de uma pantera selvagem transformaram uma tragédia potencial em uma história de esperança e resiliência. Helena daria à luz seu bebê, que cresceria sabendo que a maior força nem sempre vem do poder ou do dinheiro, mas da pureza do coração e da inquebrável conexão com o mundo natural. Eles seriam a prova viva de que, mesmo nos momentos mais sombros, a luz pode surgir de onde menos se espera, muitas vezes das profundezas de uma floresta, na forma de uma protetora silenciosa e majestosa. A história de Helena e Aruana é um testemunho da incrível capacidade de resiliência humana e do poder surpreendente da natureza. Assim como Aruana estendeu sua proteção a uma vida vulnerável, nós também temos a responsabilidade de cuidar do nosso planeta e de todas as criaturas que o habitam. Inscreva-se agora no nosso canal para receber todas as nossas novas histórias e conteúdos exclusivos sobre o reino animal e suas incríveis lições.